Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o acordo de não persecução penal que foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964. Esse acordo, como eu já havia dito antes, mas aqui vale a pena repetir, ratificar, deixar bem claro, esse acordo de não persecução penal é um acordo que já vinha sendo praticado na praxe forense, na prática, já vinha sendo realizado pelo Ministério Público, mas não havia nenhuma norma legal que regulamentasse, que previsse a possibilidade e que regulamentasse. Até porque o acordo de não persecução penal ele vai se apresentar aqui como embora se possa discutir, eu vou fazer isso mais à frente, mas como uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, sobre o qual eu vou ainda falar quando dar aula de ação penal. Então, o acordo de não persecução penal, ele estava previsto e regulamentado na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Lá no artigo 18 dessa resolução. Não vou aqui, enfim, enfrentar diretamente o conteúdo do artigo 18 da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, primeiro porque entendo que ele já padecia de um vício de constitucionalidade na medida em que o Ministério Público não poderia legislar em matéria processual, aliás, ele não pode nem legislar, muito menos em matéria processual, que é matéria legislativa reservada à competência da União. Mas é óbvio que a minha opinião sobre isso seria de menor importância na medida em que, na prática, esse acordo se realizaria e, portanto, seria importante que eu falasse sobre a regulamentação desse acordo. No entanto, parece claro que nesse momento já não há mais como sustentar, sequer para aqueles que admitem que o Ministério Público poderia regulamentar o acordo de não persecução, já não cabe mais trabalhar o acordo 18, o artigo 18 do Ministério Público, da Resolução 81 do Ministério Público, porque entrou em vigor o artigo 28A no Código de Processo Penal, portanto é lei. Então entrou em vigor o artigo 28A, que é portanto, matéria processual legislativa, competência da União, tá? E que, portanto, digamos assim, não pode ser suplantado por uma norma infralegal. Né? Se já não tinha possibilidade, constitucionalidade, agora então não faz o menor sentido diante da existência de uma regulamentação legal sobre o acordo de não persecução penal. Cabe ainda explicar que o acordo de não persecução penal ele foi incluído no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, que incluiu o artigo 28A no Código. E esse artigo 28A, tal como outros dispositivos sobre os quais, inclusive, nós já falamos, né? O caso do artigo 3º-A e seguintes, né? Que introduziu no Código de Processo Penal, mais especificamente no nosso sistema processual penal, o juiz das garantias, foi questionado, teve a sua constitucionalidade questionada e teve a sua eficácia suspensa por decisão do ministro Luiz Fux na ADI 6298, numa medida cautelar nessa ação direta de inconstitucionalidade, assim como o artigo 28, que regulamenta o procedimento para o arquivamento do inquérito, também teve a sua constitucionalidade questionada e, portanto, ela foi ambos os dispositivos, né, o terceiro A em diante, terceiro A, terceiro B e assim vai, assim como o artigo 28, tiveram a sua eficácia suspensa por medida cautelar determinada
pelo ministro Luiz Fux sem prazo, né? Além do mais, esse artigo 28A, que estabeleceu o acordo de não persecução penal, também teve a sua constitucionalidade questionada e a medida cautelar de suspensão da eficácia requerida, mas nesse caso específico, o ministro Luiz Fux indeferiu a medida cautelar ao argumento, primeiro, de que o juiz tem a possibilidade de controlar a legalidade do acordo de não persecução penal, o que não interfere na autonomia do membro do Ministério Público, que é o órgão de acusação, mas que, segundo ele, prestigia o sistema de freios e contrapesos do nosso processo penal. E, além do mais, o juiz ele não pode estabelecer cláusulas no acordo. O que ele pode é não homologar o acordo e devolver os autos para que o Ministério Público, então, possa, que é legitimado para fazer o acordo, para que o Ministério Público possa apresentar eventualmente uma nova proposta, enfim, ou complementar as investigações, ou oferecer denúncia, ou seja, o Fux entende, o ministro Luiz Fux entende que a priori ele vê que o artigo 28A é constitucional. Portanto, o artigo 28A é considerado pelo ministro Luiz Fux como constitucional e não teve, portanto, a sua eficácia suspensa na medida cautelar. De tal maneira que, finalizando esse bloco, o acordo de não persecução penal, portanto, está regulamentado no artigo 28A, introduzido pela Lei 13.964, que entrou em vigor depois da vacatio legis de 30 dias em 24 de janeiro de 2020 e, a princípio, ele pode perfeitamente ser aplicável, me parece. Minha compreensão é que o artigo 18 da Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, que já não gozava de amparo constitucional, mas agora não tem sequer lógica diante de um sistema que já prevê legalmente a possibilidade do acordo de não persecução penal. Então, no próximo bloco, nós vamos tratar dos requisitos, as condições, enfim, das determinadas regulamentações sobre o acordo de não persecução penal.